Boa noite, irmãos. Eu quero saudar a igreja com a graça e a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quero saudar também os irmãos que nos acompanham pela internet, muitos irmãos que não podem estar conosco presencialmente, mas graças a Deus pela tecnologia, por essa bênção, e que às vezes a gente se bate um pouquinho, na hora H dá problema, tem que rever e arrumar, mas graças a Deus aparentemente está tudo certo, os irmãos estão conseguindo acompanhar conosco. Irmãos, depois de alguns domingos aí, mais ou menos, mais de um mês, se eu não me engano, nós estamos novamente reunidos. Eu falei de manhã e repito agora à noite. É uma bênção de Deus podermos nos reunir, porque nós compreendemos que o culto público, ele é alimento espiritual, ele é essencial para nós. Talvez para algumas pessoas não seja essencial, e não compreendem que para o povo de Deus o culto é essencial. Mas para nós que somos filhos de Deus, o culto é essencial e nós precisamos dele. Então, obviamente, nós vamos seguir todas as orientações, queremos preservar vidas, queremos abençoar vidas, não queremos colocar nenhum irmão em risco. Então, vamos buscar seguir todas as orientações que já foram passadas: álcool gel, distanciamento, máscara. Vamos evitar conversas muito próximas, cumprimentos mais calorosos, para que a gente possa se poupar nesse primeiro momento, e assim, conforme tudo vai caminhando, pela graça do Senhor, e nós cremos na misericórdia dele, isso tudo essas restrições vão diminuindo, e nós podemos cultuar a Deus com maior liberdade e maior alegria também, sem máscara, e podendo abraçar uns aos outros. Eu quero mudar um pouco a ordem que nós estamos acostumados e dar os avisos antes de nós iniciarmos o culto. Então, já falei das orientações, as nossas transmissões online de todas as programações estão acontecendo. Os irmãos que não podem vir à igreja podem fazer depositar seu dízimo e oferta na conta da igreja diretamente, ou então levar para o presbítero Jorge na cativa. E um último aviso é sobre o aniversário da igreja. Essa semana agora, no dia 29, a nossa igreja completa 132 anos de organização. E por conta de todas as questões que estávamos vivendo, não sabíamos se poderíamos abrir ou não. Na verdade, até a última hora, imaginávamos que não poderíamos. Então, nós já preparamos uma live especial na quarta-feira mesmo, às 20 horas, com participação do reverendo Robinson, que é chanceler do Mackenzie, pastor na igreja presbiteriana de Tambaú, em João Pessoa, e também com o Estênio Márcios e outras surpresas nessa quarta-feira. Então, sintonize no nosso canal no YouTube, nós vamos jogar o link para todos os irmãos, no Facebook, também no grupo da igreja, no WhatsApp. Me pediram para ligar aqui. Não, tá ligado já. Então, nós vamos mandar no grupo da igreja, no WhatsApp, também na página do Facebook, e convide outras pessoas para participar, para assistir. Vai ser um tempo muito gostoso na presença de Deus. E no próximo domingo nós vamos fazer um culto, o nosso culto público será em ação de graças pelos 132 anos da nossa igreja. Então, toda a liturgia, a mensagem, o nosso espírito reunidos aqui será em ação de graças pela nossa igreja, por cada pessoa que já passou, e por nós hoje que fazemos, somos a igreja neste momento atual, e há outras surpresas que estamos preparando, e certamente será uma bênção, apesar de toda a restrição, de toda a pandemia, de tudo isso que traz complicações. Nós cremos que Deus está nos abençoando e continuará a nos abençoar.
Dito isso, irmãos, vamos cultuar a Deus em espírito e em verdade, com toda alegria. E eu convido os irmãos a se colocarem em pé e nós vamos abrir juntos o Salmo 119, versículos 65 a 72. Salmo 119, 65 ao 72. Eu vou fazer a leitura de todos os versículos e eu peço que os irmãos acompanhem comigo a leitura dos pares, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim, não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Amém, irmãos, que de fato para nós valha muito mais a palavra que vem da boca de Deus do que todo o ouro ou toda a prata. Vamos louvar o Senhor com o hino. O Luiz vai nos conduzir juntamente com a Fábio e o Gabriel, num hino de louvor ao nosso Deus. Vamos adorá-lo com toda alegria em nosso coração. Pastor, é o 134? Oi? É o 3? Hino de número 3, a igreja em adoração. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Deus Santo, livro ó grande Deus tomamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados, na plenitude do teu vasto amor. Ensina os teus Espírito Divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as santas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer.
Pai bendito, Deus glorioso, Pai, Filho e Espírito, nós te adoramos nesta noite, Senhor. Fomos chamados com santa convocação e respondemos a este chamado, nos reunindo nesta hora e neste lugar, nesta casa de oração, a fim de dedicarmos mais uma vez as nossas vidas ao Senhor. Não apenas neste momento, mas cada segundo da nossa existência. Mas neste momento, de maneira singular, nós queremos te louvar como povo reunido, mesmo com máscaras, mesmo não podendo estar perto uns dos outros, mas a tua presença está aqui e é real. E nós sabemos, ó Pai, que o culto é um meio de graça e que o teu Espírito Santo abençoa o teu povo de maneira especial neste momento. Abençoa também os nossos queridos que infelizmente não podem participar conosco, estão em seus lares, que eles possam sentir a tua presença com eles também, ó Deus, e possam ser ministrados pela tua palavra, que teu Espírito possa visitá-los e que eles sejam edificados pelo Senhor. Recebe, Pai, o louvor, a adoração dos nossos lábios, quebranta-nos, traz-nos perto do Senhor, em humildade, em sinceridade, com um louvor genuíno nos nossos lábios. Nós te agradecemos, Pai, porque podemos reabrir e podemos estar juntos aqui, e podemos cultuar ao Senhor em espírito e em verdade. Recebe, portanto, a nossa adoração pelos méritos do teu Filho Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos abrir, irmãos, em João, capítulo 6. João capítulo 6, do 27 ao 40, nós vamos ler neste tempo de recolhimento espiritual. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porque eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, Jesus aqui faz com que os nossos olhos sejam voltados para a sua pessoa. Qual é a preocupação das nossas vidas? O que nos motiva a viver dia a dia? Pelo que nós temos trabalhado? No versículo 27, Jesus diz: trabalhe não pela comida que perece, mas para aquela que subsiste para a vida eterna, que vem pelo Filho do Homem, porque Jesus Cristo é o pão, e todo aquele que vai até Ele é saciado na sua alma. Este é um momento de recolhimento espiritual e nós vamos fechar nossos olhos, abaixar a nossa cabeça e vamos refletir para o que nós temos vivido. Nós temos buscado o pão que desceu do céu e alimenta as nossas almas, ou nós temos buscado apenas a comida que perece? Que a nossa fé se mostre com uma vida de dedicação voltada ao Senhor Jesus Cristo. Vamos ter um tempo silencioso então de oração,
de confissão de pecados e após alguns instantes convido o nosso irmão, o presbítero Manuel, que nos conduza em uma oração de confissão. Amém. Todo aquele que contrito chega ao Senhor, sabe que tem fartura para a sua alma. Reforçando o versículo 35, Jesus disse: o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Nós vamos cantar mais um cântico ao Senhor, mais uma vez em pé, em espírito e em verdade. É um momento para você que veio preparado com o seu dízimo e oferta, trazê-lo. Pode vir pelos corredores laterais, retornando pelos corredores centrais. Vamos nos colocar em pé e louvar ao Senhor, declarando que só Ele é digno de todo louvor e adoração. Rei dos reis,
assim, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pedir que nosso irmão Luiz nos conduza numa oração de gratidão. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos a Deus pela vida, Senhor. Te agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Em meio a essa pandemia tem sido difícil nós estarmos reunidos aqui nesse lugar, ó Pai. Então, te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade única, Pai. Abençoe esse louvor, Senhor, que seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que cada um aqui saia diferente de como entrou, ó Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17 até o versículo 31. Continuando a nossa série de exposições deste evangelho, com o título Caminhando com Jesus. Marcos 10, do 17 ao 31. Vamos ler com atenção, temor e tremor, a palavra de Deus que nos diz: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Oremos mais uma vez. Deus vivo, ajuda-nos a ouvir Tua santa palavra com os corações abertos, para que possamos entender verdadeiramente. E entendendo, possamos crer. E crendo, possamos seguir com toda fidelidade e obediência, buscando Tua honra e Tua glória em tudo o que fazemos. Por meio de Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos, nessa noite nós vamos tratar sobre as exigências do discipulado. Temos visto, desde o início do capítulo 10, Jesus aproveitando as últimas oportunidades com seus discípulos
para ensinar para eles qual é a essência da caminhada do seguidor de Jesus e como o seguidor de Jesus deve encarar áreas da sua vida. Então ele falou sobre casamento, do versículo 2 ao 12, isso já foi abordado, como os discípulos devem olhar para o matrimônio. Do 13 ao 16, como os discípulos devem se assemelhar às crianças em sua simplicidade e humilhação, e como os discípulos devem receber as crianças e levá-las a Jesus Cristo. E hoje nós vamos ver então qual deve ser a relação do discípulo de Jesus com as riquezas. E nós vamos ver que Jesus nos chama a um discipulado que envolve amor e renúncia. É necessário amar a Deus sobre todas as coisas para entrar no seu reino. Mas para amar a Deus sobre todas as coisas, é necessário renunciar a tudo que nos afasta deste amor, senão nós não poderemos amar a Deus sobre todas as coisas. Este é um texto cheio de ironias, e eu vou dividi-lo em 3 partes para facilitar a exposição, e nós então vamos caminhando assim. A primeira parte, dos versículos 17 a 22, nós veremos a triste história de um homem que preferiu a sua riqueza ao reino de Deus. Primeiro, vamos notar a postura deste homem que vai até Jesus. É uma postura singular, e depois nós vamos entender como é que Jesus viu a postura deste homem. Ele vai correr ao encontro de Jesus, ele vai se ajoelhar e ele vai chamar Jesus de bom mestre. Para um homem de posição social e riqueza, ele está quebrando os protocolos. Comentários histórico-culturais vão dizer que ricos naquela época não corriam em público, porque isso, denotava pressa, denotava desespero, ansiedade. O rico tinha uma postura diferente, de calma, de serenidade e tranquilidade, e ele queria expressar isso às pessoas à sua volta. Mas este homem não está se importando tanto com os protocolos. Ele corre, ele se ajoelha e ele chama Jesus de bom mestre. E ele vai fazer então a pergunta, que é a pergunta de ouro: que farei para herdar a vida eterna? Essa pergunta parte de uma premissa de que algo pode e deve ser feito para a salvação. Este homem, infelizmente, está contaminado com o ensino legalista dos escribas e fariseus, de que há algo que deve ser feito para nós sermos salvos. Ele ainda não compreende pecado original, justificação pela fé somente, entre outras coisas. Ele acha que ele pode fazer algo. Jesus, então, começa chamando a sua atenção no versículo 18: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. E esta palavra de Jesus tem intrigado muitas pessoas, porque numa leitura sem muita atenção, a impressão que nos dá é que Jesus está dizendo que ele é apenas um homem, que ele não tem uma relação com Deus, que ele não é divino, e que ele não é bom, que ele talvez tenha algo de ruim dentro dele, mas não é isso que Jesus está querendo dizer, pode ficar tranquilo. O que Jesus está fazendo aqui é demonstrar que a compreensão daquele homem era muito superficial sobre Jesus e sobre a bondade. Porque este homem não considerava Jesus o Deus encarnado. Então este homem olha para outro homem e o chama de bom. E Jesus então está querendo corrigir o pensamento dele, de que não existe nenhum homem que seja bom, porque é assim que aquele homem vê Jesus. Ele fala: só há um que é bom, que é Deus. A bondade para esse homem dependia da observância externa da lei de Moisés.
Muitas vezes eu e você nos consideramos bons quando nós nos comparamos com outras pessoas. Por exemplo, um político corrupto, né? Hoje talvez a figura do político corrupto é a figura, né? O telhado de vidro que mais recebe pedras. E nós falamos assim, olha, eu posso não ser a melhor pessoa, mas eu não sou igual a ele, então eu sou melhor. Eu sou bom se comparado com aquela pessoa. Colocar como medida de bondade seres humanos é cair num engano terrível. R.C. Sproul, um teólogo americano, falecido recente, ele disse certa vez que nós cristãos, filhos de Deus, em termos de bondade, muito mais próximos de Hitler do que próximos de Deus. A gente acha que é o contrário, mas como humanos, nós não somos tão bons quanto achamos. Se nós formos nos medir pela régua de Hitler, talvez nós achemos que somos muito bons. Mas se nós formos nos medir pela regra da lei de Deus e da bondade de Deus, nós somos seres humanos terríveis, maus. E se alguém pensa o contrário, então precisa meditar mais sobre a bondade e a perfeição de Deus. Porque se nós achamos que conseguimos ali estar perto de Deus, falhamos miseravelmente na compreensão da Escritura Sagrada. Este homem, infelizmente, media a bondade com base na lei exterior de Moisés e nas outras pessoas, mas ele precisava entender que o padrão de bondade é Deus. Jesus, no verso seguinte, versículo 19, vai então direcionar a mente deste homem para os mandamentos, respondendo à pergunta sobre a vida eterna. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás, honra teu pai e tua mãe. O que chama a atenção aqui? Jesus citou apenas mandamentos da segunda tábua. Comumente nós falamos, né, das duas tábuas. A primeira tábua, os 4 primeiros mandamentos, tratam do nosso relacionamento com Deus. Não ter outros deuses, não fazer imagem, não usar o nome de Deus em vão e guardar o dia do Senhor. E os outros 6 mandamentos, né, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, daí por diante, mandamentos com relação ao próximo. Jesus vai mencionar os mandamentos com relação ao próximo, tirando o 10º que trata da cobiça, que é algo interno. O que Jesus está fazendo aqui é conversando dentro da perspectiva daquele homem. Jesus vai mostrar para aquele homem, quer que aquele homem perceba os mandamentos exteriores. Mandamentos que até o ímpio pode dizer que cumpre exteriormente. A gente conhece aquela pessoa que fala, não, eu não sou mal, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca adulterei, eu obedeço meu pai e minha mãe, eu amo meu pai e minha mãe, eu sou uma boa pessoa, eu tenho cumprido a lei. E Jesus quer justamente que este jovem rico questione o seu coração, mas ele vai encontrar justiça própria. A resposta do jovem é: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Uma resposta ingênua, que indica que ele não ouviu o Sermão do Monte. Porque o Sermão do Monte vai dizer que o mandamento de não matar não significa apenas enfiar uma faca na barriga de alguém e tirar a vida, mas o ódio do nosso coração é em si homicídio, e nós somos culpados diante de Deus como homicidas. Que adultério não é deitar-se com uma pessoa fora do casamento, mas é desejar, cobiçar dentro da nossa mente e do nosso coração. Já somos considerados por Deus adúlteros. Então este jovem não tinha ouvido o Sermão do Monte, ele estava considerando apenas o cumprimento exterior da lei, e não a intenção do coração. Infelizmente, muitos ainda acham que vão para o céu baseados nas obras da justiça. Se nós perguntarmos aí afora, por que você acha que você deve ir para o céu? As pessoas vão dizer, provavelmente isso: olha, eu tento viver uma vida boa e correta. Eu nunca me coloquei numa situação de corrupção, nunca defraudei ninguém, sempre fui muito amoroso com os meus pais, nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei, eu vou à igreja quase todo domingo, e daí por diante. Não compreenderam ainda o pecado original, de que todos nós que nascemos neste mundo, com exceção de Jesus Cristo,
todos nós nascemos numa condição de culpa, de condenação e corrupção. Nós estamos desde a raiz da nossa essência contaminados pelo pecado. E falta compreender que ninguém será justificado por obras, porque pelas obras ninguém é justificado, mas condenado. Nós somos justificados somente pela fé, pela obra de Cristo, e quando nós cremos nessa obra, não há o que nós possamos fazer, se não depender daquilo que Cristo fez. Jesus, então, no versículo 21, olha atentamente aquele homem e amou aquele homem. É muito curioso isso aqui. Por que que o texto diz que Jesus amou aquele homem? A maioria entende que, apesar daquele homem ter proferido absurdos com relação à lei, à sua própria natureza, é um homem perdido, né? Um homem que ainda não se encontrou, não entendeu o que está acontecendo. Jesus teve compaixão dele porque ele não era arrogante. Ele era alguém sincero que estava buscando entender a verdade. Diferente dos fariseus e escribas, que chegavam para Jesus com arrogância, perguntavam para Jesus não para ouvir a resposta, mas como um meio de confrontar Jesus e expor Jesus ao ridículo. Este homem não. Lembra da postura dele no início? Ele corre, ele se ajoelha, ele reconhece que Jesus é um mestre. Este homem, ele tem na sua alma essa pergunta queimando. Ele quer saber como é que ele pode herdar a vida eterna. E ele está perdido, completamente perdido. E o nosso Senhor demonstra compaixão por pessoas assim. Se nós olhamos o Evangelho, Jesus nunca exigiu perfeição para ter compaixão de alguém. Jesus deseja apenas um coração sincero e quebrantado. No entanto, o amor de Jesus não o leva a reduzir as exigências do discipulado a fim de facilitar a conversão. Isso é muito importante. Não significa que porque Jesus amou aquele homem, agora ele fala assim, olha, você está perdido, você tem alguns problemas aí, mas tudo bem. Não. Jesus ainda vai fazer uma exigência que vai exigir tudo dele. Porque o amor de Jesus, eu repito, não faz com que ele reduza as exigências do discipulado para facilitar a conversão. Jesus então vai propor um teste, ainda no versículo 21. Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. São 5 imperativos. Vai, vende, dá aos pobres, vem e segue-me. 5 imperativos que este homem precisa fazer. Jesus tinha citado os mandamentos, vamos dizer assim, mais fáceis da lei, de alguém achar que cumpre. Agora, Jesus vai colocar um teste para o coração daquele homem, para que aquele homem pudesse identificar os seus amores e ver se de fato ele cumpria a lei de Deus. É só preciso deixar claro aqui que Jesus não está estabelecendo uma regra universal. Em que sentido? Jesus não pede de todo mundo que venda tudo que tem, dê aos pobres para ser um discípulo dele, para ser um cristão. Algumas pessoas até entendem isso, né, que só pode ser cristão quem não tem posses, quem vende tudo que tem e dá o dinheiro aos pobres. Existe até um ramo monástico, né, que faz um voto de pobreza, entendendo que para ser um verdadeiro discípulo é necessário ser pobre. Não é isso que Jesus está falando aqui. Jesus está tratando um caso específico, de um coração específico, porque Jesus trata conosco de maneira específica. Jesus vai tratar o seu coração como você precisa ser tratado. Jesus vai tratar o meu coração naquilo que o meu coração precisa ser tratado. E Jesus então vai tratar o coração deste homem como o coração dele precisa ser tratado. Este homem achava que cumpria a lei, mas ele não cumpria coisa nenhuma. Porque quando nós vamos para a primeira tábua, veremos então que este homem era um idólatra. O Deus dele não era o Deus vivo e verdadeiro, mas era o dinheiro. Jesus mesmo vai dizer em Mateus 6, 19 ao 21, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, porque onde está o teu tesouro, aí
estará também o teu coração. Onde nós temos acumulado tesouros, é ali que está o nosso coração. Este homem estava acumulando tesouros nessa terra. O coração deste homem estava nas suas posses, como o texto vai deixar muito claro lá na frente. Então, o coração dele estava ali, o amor dele estava ali. E lembra qual é o cumprimento da lei? O amor. Amar a Deus e amar o próximo. Não existe 10 mandamentos sem amar a Deus e ao próximo. É impossível você cumprir o mandamento não matar se você não ama o seu próximo. Se você não ama o seu próximo, então você é um homicida. Não existe o mandamento de amar a Deus, ou melhor, de não ter outros deuses, se eu amo outras coisas no lugar de Deus. Não existe o mandamento de guardar o dia do Senhor se o meu amor não está pelo Senhor e por este dia, que é um dia que nos aproxima dele. A palavra de Deus vai dizer em Deuteronômio 6, 4 e 5, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essa é a verdadeira adoração. Toda vez que nós não adoramos assim, caímos em idolatria. Idolatria é quando nós amamos alguma coisa como o nosso Deus. E alguns podem amar as riquezas, outros podem amar o prestígio, o status, outros podem amar alguém, ou podem amar a si mesmos. Provavelmente esse é o maior risco que nós corremos. Eu acho que os dois grandes riscos são nós mesmos e as riquezas dos nossos dias. Se eu amo a mim mesmo mais do que eu amo o Senhor, eu sou um idólatra. Se eu amo as riquezas mais do que eu amo o Senhor, eu sou um idólatra. E como é que eu sei disso? Quando Deus pede para eu abandonar. Este homem não sabia que o coração dele estava nas riquezas, ou talvez até soubesse, mas não dava muito interesse a isso. Agora, quando Jesus pede para ele, vai, vende tudo, abre mão de tudo pelo qual você trabalhou a vida inteira. A sua vida foi dedicada a acumular tesouros nessa terra, agora eu peço que você abra mão de tudo isso. Aí doeu demais. Aquele homem pensou, não, eu não vou abandonar tudo isso. Eu trabalhei duro, foram anos de trabalho. Mas espera lá, se Deus pedir para eu abandonar, eu não abandonarei. O que é mais valioso para mim? O meu tempo, a minha dedicação, o meu trabalho, os meus anos de vida ou o Senhor? Nós normalmente vamos perceber onde está o nosso coração quando Deus nos pede para abandonar. E às vezes Deus vai testar tirando de nós. Às vezes Deus tira de nós algumas coisas para mostrar que o nosso amor não estava nele. E quando nós sofremos demais por certas coisas que Deus tira de nós, fica evidenciado então que o nosso amor estava naquela coisa. Deuteronômio 5, 6 e 7 diz, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, da casa de servidão, não terás outros deuses diante de mim. A idolatria é um ato de traição ao Deus libertador. E por isso nós devemos nos afastar da idolatria, buscando amar o Senhor, renunciando tudo aquilo que nos afasta deste amor. O resultado é, versículo 22, aquele homem se retirou, contrariado, triste. O termo original é devastado, porque era dono de muitas propriedades. O texto não diz o que aconteceu exatamente depois, mas nos mostra que ele ficou devastado e que ele não estava disposto a renunciar aquilo por amor a Jesus, por amor ao reino de Deus. Olha que curioso, há um contraste marcante entre este jovem, com suas posses e seu status social, e com as criancinhas do anterior, do trecho anterior. Nós lemos e meditamos na semana passada, quando Jesus fala que dos pequeninos é o reino de Deus. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E o que foi trabalhado era justamente isso, foi justamente isso. A criança não tem nada, a não ser aquilo que ela recebe. A criança, principalmente naqueles dias, não tinha status, não tinha posse, não tinha direito a nada, era alguém completamente vazia, de posses, de coisas dessa terra.
Mas Jesus pede que nós nos esvaziemos para então compreender o reino e fazermos parte do reino. Aquelas criancinhas não tinham nada, elas eram desvalorizadas, não tinham posses, nem mesmo pelo nome eram chamadas e daí por diante. Este homem tinha tudo, mas, na verdade, aquelas crianças tinham tudo e este homem não tinha nada. Apesar de suas riquezas, este homem era vazio. E, de acordo com a palavra de Deus, ele era pobre, porque pobreza e riqueza não é uma questão material. Pobreza e riqueza é uma questão muito mais profunda e diz respeito àquilo que está no nosso coração. Ele precisava abrir mão de tudo e se tornar como uma criança vulnerável para poder receber o bem maior. E nós também, porque se nós não recebermos o reino de Deus como uma criança vulnerável, humilhada e pobre, nós também não poderemos receber o reino de Deus. Segunda parte deste texto que nós lemos, versículos 23 a 27, vai nos levar a entender a impossibilidade da autossalvação. Provavelmente aquele jovem se retira e eu imagino que Jesus ainda ficou olhando para ele. E Jesus teve compaixão dele, mas eu reforço, o amor e a compaixão de Jesus não fizeram com que Jesus retirasse as exigências do discipulado. E Jesus não minimizaria a exigência para poder recebê-lo. A exigência era aquela. Então aquele homem se retira, eu imagino Jesus então olhando com compaixão ainda por aquele homem, e aí então ele vai para os seus discípulos e vai concluir aquela conversa. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, porque para a mentalidade judaica, riqueza era a bênção de Deus. Quanto mais rico, mais abençoado por Deus. Essa era a mentalidade judaica e é uma mentalidade muito presente nos nossos dias também. No entanto, Jesus está aqui mostrando que, na verdade, a riqueza pode ser uma grande maldição, que nos afasta de Deus, porque aqueles que confiam nas riquezas não entrarão no reino, porque a confiança deles não está no Senhor. Jesus vai repetir, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Veja que provavelmente na sua Bíblia, se é a revista atualizada, está entre colchetes o para os que confiam nas riquezas. Isso significa que existem manuscritos em que essa parte não está, não consta em alguns manuscritos. Possivelmente o texto aqui é, filhos, quão difícil é entrar no reino de Deus. Provavelmente Jesus está partindo da riqueza para uma questão mais geral, falando o seguinte, não é só o rico que tem dificuldade para entrar no reino de Deus, é difícil entrar no reino de Deus porque nós colocamos a nossa confiança em muitas coisas e não no Senhor. E ele vai dizer, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ou entrar alguém que não confia em Deus no reino de Deus. Aqui, alguns intérpretes vão fazer um malabarismo. Existia uma porta lá em Jerusalém que se chamava Agulha, mas o problema é que essa porta foi construída muito depois dos dias de Jesus. Então não é isso. Alguns vão dizer, não, era uma porta baixa, e então para o camelo passar por ela, o camelo precisava se ajoelhar. Então, aí tira até a conclusão, para você entrar no reino de Deus você tem que se prostrar, fica até bonito, mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, o camelo tem que passar pelo fundo da agulha. O camelo era o maior animal conhecido na Palestina. E o fundo da agulha era a menor abertura conhecida na Palestina. Jesus então pega algo grande e algo muito pequeno. E ele quer dar a ideia de impossibilidade mesmo. É por isso que os discípulos vão ficar maravilhados e falar, então quem pode ser salvo? Porque é impossível um camelo passar pelo buraco da agulha. Quem pode ser salvo? E de fato, irmãos, Jesus vai dizer, para os homens é impossível. É impossível ser salvo por força ou por justiça própria. É impossível nós nos salvarmos da nossa corrupção. O apóstolo Paulo diz em Romanos 3, 10 e 12, não há justo nenhum sequer, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer.
todo aquele que buscar a sua salvação por mérito está tentando fazer um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Mas então como é que nós somos salvos? Pela graça de Deus. Porque o que é impossível para os homens, para Deus é possível, porque para Deus tudo é possível. O que Jesus está querendo dizer aqui é o que Deus exige, Ele dá para os seus filhos. Nós lemos em João 6 que Jesus vai dizer que o Pai tem alguns que Ele dá ao Filho, e aqueles que vão até o Filho não lançará fora, mas os saciará, porque Ele é o pão da vida. Paulo vai dizer em Romanos 5,2 que por intermédio de Jesus Cristo nós obtivemos acesso pela fé à graça na qual estamos firmes. Por Jesus nós temos acesso, e por Jesus o que é impossível para os homens torna-se possível, porque Deus o fez possível. A salvação é somente em Cristo, somente pela graça, somente mediante a fé. E nós vamos então para a terceira e última parte deste texto. Versículos 28 a 31. A recompensa dos que abandonam tudo por amor a Jesus. Pedro vai dizer, baseado em tudo que estava acontecendo ali: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Pedro está aqui compreendendo que para os discípulos de Jesus houve um preço a ser pago. E essa é a essência do discipulado. Não é possível seguir a Jesus com as bagagens antigas. Alguns já disseram, que o caminho é estreito, não comporta bagagem. Você já tentou, chegando em casa do supermercado? Homem normalmente faz isso, Para o homem é uma questão de orgulho levar todas as compras de uma vez só. Então ele vai colocando a sacola no braço, colocando a sacola no braço, colocando no outro, pega alguma coisa com o pescoço, pega com o pé e vai. Aí chega na porta, não passa. Normalmente vai dar besteira, vai rasgar uma sacola, vai cair a sacola que tinha ovos e vai quebrar os ovos. Normalmente quando eu tento fazer isso dá esse problema. Então eu falo assim, não, eu não vou cair nisso, eu vou ser humilde e vou falar, eu vou levar um pouco de sacola por vez para evitar qualquer risco às compras. E eu ter que depois limpar toda a sujeira, Então alguns dizem, o caminho é tão estreito que se nós tentarmos levar as bagagens que nós acumulamos nessa terra, nós vamos ficar de fora, nós não vamos conseguir entrar. Pedro está dizendo que nós abandonamos algumas coisas, nós deixamos tudo para te seguir. Nós queremos ser discípulos e temos deixado as coisas do passado. E Jesus então no versículo 29 diz, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo destas coisas com perseguições e no mundo por vir a vida eterna. O que Jesus está querendo dizer aqui? Jesus vai falar de casa, família e campo. As três fontes de segurança de uma pessoa. A sua casa é o seu abrigo contra as intempéries, contra as tempestades, contra os animais perigosos, contra salteadores. A sua casa, com a sua proteção ali, você está protegido. Irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, a segurança do lar, a segurança da família, de ter relacionamentos e pessoas que nos protegem e que nós protegemos. E o campo é a segurança econômica. Campo aqui é no sentido do trabalho. O campo para arar, para semear, para colher, para ter a subsistência. Então, Jesus está dizendo, não há ninguém que tenha deixado a segurança nas coisas dessa terra, o abrigo, os relacionamentos e o aspecto econômico, que não receba já no presente 100 vezes mais destas coisas. O que Jesus está querendo dizer, será que é o seguinte, se eu abrir mão da minha casa, da minha família, do meu trabalho, Ele vai me conseguir 100 casas? Como é que isso vai ser? De certa maneira, sim. Porque quando você entra no reino, você entra para uma família. A família da fé. E ali, há segurança em Cristo Jesus.
e uns partilham com os outros. É o que o texto de Atos vai nos mostrar, Atos 2 e Atos 4. Naquela comunidade primitiva de cristãos, não tinha falta para ninguém, ninguém sentia falta porque um ajudava o outro. Muitos daqueles ali abandonaram a sua casa, a sua família e o seu trabalho, por amor a Jesus. Veja, não é abandonar pensando no lucro, é abandonar por amor a Jesus e por amor ao Evangelho, por amor ao reino de Deus e à causa do Evangelho. Sem esperar, mas quando nós então fazemos parte do reino, nós recebemos riquezas sem fim. Nós temos muito mais irmãos e irmãs. Voltando para a igreja primitiva, quando nós vemos lá em Atos, na festa do Pentecostes, ali nós tínhamos muitos judeus de várias partes do Império Romano, que tinham saído de suas cidades e ido para Jerusalém para a festa. E quando eles ouviram o sermão de Pedro, apontando para Cristo, eles creram, eles se arrependeram, eles se prostraram, e eles provavelmente perderam suas famílias, seu lar e seu emprego, porque seguir a Jesus naquela época, num contexto judaico, significava abandonar tudo isso. É muito semelhante hoje ao contexto islâmico. Se alguém de família muçulmana professa fé em Cristo, ele é expulso de casa, ele não é reconhecido mais como pertencente àquela família, e se o patrão é muçulmano, ele também manda embora. É isso que acontece. Nós vivemos num contexto cristão, entre aspas, pelo menos exteriormente, nós não sentimos isso tanto, embora isso também seja verdade, porque quando nós vamos agir como cristãos, nós vamos ganhar a inimizade do mundo, porque o mundo quer continuar a sua caminhada com o seu jeitinho, mas o cristão muitas vezes vai ter que bater de frente, falar, não é assim, eu não farei isso dessa maneira, porque a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Como Lutero disse diante do imperador, eu não vou me render a ti, imperador, eu me rendo ao Senhor da igreja, e façam comigo o que vocês quiserem. A minha consciência está cativa à palavra de Deus e esta é a minha fé. Então, isso nos exemplifica o que Jesus quer dizer, que nós vamos receber muitas coisas, mas com perseguições. Ele não nos aliviará do sofrimento da perseguição. E no mundo por vir, a vida eterna. Aqueles que abrem mão da segurança das coisas nessa terra para confiar na graça do Salvador, estes têm a vida eterna, não pelo que eles fizeram, não é pelo sacrifício, entenda, nós não podemos cair no erro de achar que, então é necessário abrir mão da minha casa, então hoje mesmo eu vou lá e vou falar para minha esposa, para minhas filhas, se virem, eu vou agora colocar um colchão aqui no púlpito e dormir no púlpito, eu não tenho mais família, não tenho mais casa, não é isso, é a questão de coração, de confiança, no que nós estamos baseando a nossa vida, no que nós estamos apegados. E Jesus conclui no versículo 31, porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. No final, Jesus está dizendo que haverá uma reversão da ordem terrena. Os que aqui foram ricos e poderosos aos olhos do mundo, lá no reino por vir, serão pobres e fracos, serão os últimos. E os que aqui foram pobres e fracos, lá serão ricos e poderosos e serão os primeiros, não por causa dos bens materiais em si. Aqui Jesus não está advogando uma luta de classes, que vai haver então uma reversão e o proletariado então vai fazer a revolução e vai tirar a classe burguesa, não é isso que Jesus está falando de forma alguma. Jesus está falando em termos de coração. Eu penso que o que exemplifica isso é Mateus 23:12. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Nós estamos nos humilhando ou nos exaltando nessa terra? Quem se exalta um dia será humilhado, mas quem se humilha agora diante do Senhor será exaltado. Concluindo, irmãos, Jesus nos apresentou aqui as exigências do discipulado. Amar a Deus sobre todas as coisas, de maneira a renunciar
as bagagens antigas que nos prendem demais a essa terra e a abandonar a segurança nas coisas dessa terra, para que a nossa segurança esteja somente em Deus. Não se engane, Jesus não minimizará as exigências. Ele não minimizou para este jovem. Embora ele fosse sincero, embora ele desejasse a salvação, se ele não deixasse a sua idolatria de lado, se ele não colocasse o seu amor em Deus, ele não poderia ter o reino. Ele não poderia fazer parte do reino e entrar no reino. Mas lembre-se que o nosso Senhor também concede riquezas sem fim àqueles que se humilham. E Ele trata conosco de maneira específica. Então nós temos que, diante deste texto, falar com o Senhor: meu Deus querido, onde é que eu tenho falhado? Em que área específica eu preciso de correção? Qual é o desafio para mim? Para aquele jovem rico, o desafio foi abandonar a sua riqueza. Qual é o desafio para você? Qual é o desafio para mim nessa noite? O que Jesus está te chamando a abandonar para que você possa servi-lo de todo o coração? Que você não faça como aquele homem que saiu triste, indignado e perdeu o maior bem, a pedra mais preciosa. Que você prefira perder as coisas dessa terra a fim de ganhar o bem mais valioso que nós podemos ter. Que Deus assim nos ajude a cumprir essa palavra. Vamos orar, convido você a fechar os seus olhos, a baixar sua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, o Deus que é todo bondade, que é todo poder, que é todo amor, que é todo justiça. Este texto nos ensina que, pelos nossos méritos, não há salvação. Nós podemos até tentar e podemos nos esforçar, mas continuaremos anos-luz de distância da justiça que o Senhor exige de nós. Essa justiça foi cumprida por Cristo, teu Filho, e somente por Ele. E somente se estivermos unidos a Ele, é que então seremos justificados, declarados justos, pelo sangue do Cordeiro e por sua vida justa. Senhor, nós temos tanta dificuldade em caminhar. Nessa terra há tantos deleites para os nossos olhos, para a nossa carne, e nós nos apegamos tanto às falsas seguranças terrenas, de maneira que deixamos de confiar no Senhor, de maneira que agarramos aquilo que nós temos e não queremos muitas vezes abandonar. Mas, Senhor, nos humilha, nos quebranta, de forma que nós possamos entregar o que quer que o Senhor nos peça, por amor de Ti. Que nós possamos, como verdadeiros discípulos, abrir mão das bagagens que nos impedem de andar neste caminho estreito. E entender que a única coisa que nós precisamos ter é a presença de Cristo conosco e a graça maravilhosa que inunda a nossa vida. E que nós possamos ir então humilhados, pobres e nus em nossos méritos, como crianças, sem direito, sem honra, sem fama, sem status, sem posses, como crianças nos prostrarmos com toda a humildade possível, com toda a sinceridade, com toda a simplicidade, e que o Senhor nos acolha, ó Deus. Nós sabemos que para o homem tudo isso é impossível, ninguém se humilha, ninguém abre mão destas coisas, se o Senhor primeiro não tocar com a sua mão poderosa, e não transformar o coração. Portanto, que o Teu Espírito possa nos quebrantar, nos mudar e nos moldar. Abençoa-nos, Senhor, e continue tratando conosco de maneira específica, para que nós glorifiquemos e vivamos para o Senhor todos os dias. Em nome de Cristo é que nós oramos. Amém. Irmãos, para encerrar, nós vamos entoar juntos o hino de número 134, Riquezas do Céu. Convido então o grupo que vem à frente para nos liderar neste hino, e os irmãos, ao som dos instrumentos, podem se colocar em pé
e todos podemos cantar juntos então este hino Riquezas do Céu, hino de número 134 do Inário Novo Cântico. Como o Senhor Jesus ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Filho, que o amor perfeito de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja convosco hoje e para todo sempre. Se assentar. Como os avisos já foram dados no início, então, nós estamos, após o pós-lúdio, despedidos com a graça, a paz, a misericórdia e o amor de Cristo, lembrando que aqueles que estão para o fundo saem primeiro, e assim, então, a estar firmados no amor de Cristo, dispostos a abrir mão de tudo que Ele nos pedir, para seguir o seu reino, a sua vontade, a sua glória. Vamos, então, ouvir o pós-lúdio.